Feliz sábado a todos. Que nesta manhã nós possamos sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas e que ela dê início aqui a um relacionamento íntimo e perpétuo com cada um de nós. Amém? Hoje, para mim, é uma alegria e um privilégio estar aqui. A igreja do Ipiranga faz parte da minha vida, faz parte da minha história, uma igreja na qual eu vivi boas experiências. Participei de caminhadas com o Clube de Desbravador, eventos musicais com os grupos de louvor, né, Giba? Eventos musicais com os quartetos que o Tiago monta. O Tiago toda hora monta um quarteto, né? Aí ele arruma uma pregação em cima da hora, me liga e fala, ó. Aí foi aí que eu aprendi a pregar, né? Que você vai pegando o bonde andando ali, você vai aprendendo. Queridos, hoje eu estou um pouco afônico, não é coronavírus, mas eu me mantive de máscara em todo momento. E no final, eu não sei se vocês estão cumprimentando a porta, a igreja está saindo direto, ou voltou a ter os cumprimentos do pregador à porta, irmão Sidney? Voltou? Então eu vou fazer o seguinte, no final eu vou ficar por aqui pela frente, e o irmão Sidney cumprimenta vocês. Tudo bem, irmão Sidney? O irmão Sidney vai cumprimentar por mim. Nós já vencemos o coronavírus, eu creio, mas eu acho que a gente tem que fazer o que a palavra de Deus fala, que é vigiar e orar. Então, como eu estou com algum sintoma de infecção respiratória, eu não quero correr o risco de contaminá-los, ok? Aí, se caso alguém no final ainda assim quiser vir me cumprimentar, fica à vontade, mas eu, desde já, deixo meu abraço, meu carinho a todos vocês, dizer que o meu desejo e a minha oração é que essa igreja continue prosperando e crescendo a cada dia, como eu vejo, né? Ela fez uma bela reforma, uma igreja que está muito bonita, muito bem ornamentada, mas a maior beleza dessa igreja é a presença de cada um de vocês. Deus fica feliz por te ver aqui. Deus fica feliz porque nessa manhã, e eu costumo falar quase sempre nas pregações que eu faço, que vir à igreja não é algo natural. Vir à igreja é algo sobrenatural. Se você veio, saiba que você veio por influência do Espírito Santo. Sem ele, você não chegaria aqui. Você ficaria em casa, você arrumaria outros compromissos, mas ele decidiu te chamar e te convidar para estar aqui nessa manhã, porque ele tem uma mensagem especial para você. Ele tem algo muito importante a dizer para você. Eu não sei com quem ele vai falar, mas ele tem alguém com quem falar. Por isso, convido você a curvar sua fronte, nós já oramos algumas vezes, mas muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, vamos curvar nossas frontes e falar com Deus rapidamente. Querido Deus, nós agradecemos infinitamente porque o Senhor nos abençoou e nos trouxe aqui para adorar o teu santo nome e para aprender da tua palavra. Que nós não saiamos da maneira como entramos, mas peço em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações através das Sagradas Escrituras, criando em nós a motivação para continuar a estudar a palavra em todos os dias da nossa carreira espiritual nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Existem 3 estágios na vida do cristão. O primeiro estágio é o estágio da justificação. É quando Deus faz algo por você. É quando ele te pega lá no, como Davi chama de charco do lodo, né? O charco do lodo. Quando ele te pega lá no fundo do poço e ele te traz de volta para a luz. Essa é a justificação. E a justificação ela acontece pela fé. Por meio da fé no sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, na cruz do Calvário. Nós estudamos, provavelmente vocês estudaram também alguns aspectos da salvação ou do sacrifício de Jesus na última semana, porque nós estamos saindo da semana do Calvário. E um detalhe importante é que nenhum de nós, por melhor que nós sejamos, por maior que seja o nosso conhecimento, as nossas influências culturais, financeiras, ou por mais estrutura familiar que nós tenhamos, nenhum de nós podemos alcançar a salvação sozinho. Se você pudesse alcançar a salvação sozinho, eu te garanto, sendo o pai de 2 crianças, que Deus não entregaria o filho dele para morrer no seu lugar. De jeito nenhum. Se você pudesse fazer alguma coisa por você e se tivesse outra saída, Jesus não teria morrido no seu lugar. Agora, um detalhe importante, um detalhe muito importante, é que
A partir do momento em que nós temos consciência de que nada somos e sozinhos não podemos fazer nada, nós entramos, depois de aceitar o sacrifício de Cristo, num estágio chamado santificação. E o estágio da santificação também acontece pela fé. A palavra de Deus diz que tanto o querer quanto o efetuar é Ele quem opera em nós. Aquilo que acontece de bom na sua vida e o progresso espiritual que você tem, é Deus quem produz em você. Sozinho você também não conseguiria. Por isso não tem uma faculdade de salvação. Você tem faculdade de teologia, sociologia, biologia, biomedicina, medicina, contabilidade, mas não faculdade de salvação. Nem a própria igreja é uma faculdade de salvação. Frequentar a igreja por 40, 50, 60, 80 anos que seja, não pode promover salvação ou transformação pessoal a ninguém. Nós podemos evoluir muito através do estudo, do conhecimento e do esforço pessoal. Porém, sem a graça de Cristo e o trabalho incessante do Espírito Santo, nós continuaríamos basicamente no mesmo estágio em que estávamos. Esse é o processo da santificação, onde Deus faz em nós. A justificação é quando Ele faz por nós. A santificação é quando Ele faz em nós. E dentro da santificação há um segundo estágio, que é quando Ele faz através de nós. É quando Ele olha para você e fala: eu te salvei, estou te transformando e agora eu estou te enviando. Vá buscar pessoas que não conhecem essa salvação, que não conhecem a esse Jesus, que não conhecem a cruz do Calvário. E por incrível que pareça, e por mais que você imagine que não, existem bilhões de pessoas no mundo. Eu falei bilhões de pessoas no mundo que não fazem ideia do que é a cruz do Calvário, de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Existe muito trabalho para cada um de nós na obra de Deus. E a santificação, nesse próximo estágio, é quando Deus começa a usar você para transformar pessoas. Até que um dia nós viveremos o terceiro grande ponto da vida espiritual, que é a glorificação. É aquele momento onde Deus vai arrancar de dentro de nós a natureza pecaminosa e vai acontecer o que está escrito na última estrofe do livro O Grande Conflito. O grande conflito terminou. Pecado e pecador não mais existem. Eu estou parafraseando, é óbvio, e pode ser que tenha algumas diferenças do que está escrito lá de fato. Mas Ellen White diz o seguinte: desde o menor dos átomos. Porque hoje o átomo não é mais a menor estrutura conhecida, mas na época dela era. Ela disse: desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todos proclamam numa só voz que Deus é amor. Amém? Nós vamos viver essa experiência. Amém? Tá muito fraco. Quem está doente aqui sou eu, gente. Eu nem sei se é coronavírus, se for. Brincadeira, não é. Estou vacinado com 3 vacinas e a vacina de gripe também. É que meus bebezinhos em casa pegaram gripe e a gente não tem como evitar, né? A gente tem que cuidar deles, aí a gente pega a gripe junto. Porém, vocês não estão doentes, né? Vocês estão sadios. Quem está doente aí, levanta a mão, deixa eu ver. Amém, glória a Deus. Tem ninguém doente. Então, dá para a gente falar de novo. Nós viveremos um momento onde o pecado não vai mais reinar, onde não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós viveremos para sempre com Jesus. Vai ser bom, hein? Tem que melhorar um pouquinho a empolgação. Provérbios capítulo 23, verso 22, até o verso 25. Provérbios capítulo 23, verso 22, até o verso 25. Diz assim, Provérbios 23, verso 22, até o verso 25. Ouça o seu pai que o gerou. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, pode ser um pouquinho diferente da sua, mas em essência quer dizer a mesma coisa. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Verso 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai justo exultará de júbilo. Quem tem filho
O pai do justo, perdão, o pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. E o verso 25, bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Eu lembro, há muitos anos atrás, a Alessandra, a gente fez faculdade junto, e na formatura, não era bem na formatura, na colação de grau houve um momento de homenagem aos pais. E naquele dia eu fiquei pensando, né? Por me formar na faculdade, eu consegui um emprego melhor. Por me formar na faculdade, eu consegui abrir algumas portas que sem a faculdade eu não conseguiria. Mas quem se sentiu honrado naquele dia foram o meu pai e a minha mãe. Eles se sentiram honrados. Eu estou falando, claro, de um evento específico da minha vida, mas existem diversas decisões positivas que nós tomamos na nossa vida, e quem acaba sendo honrado não necessariamente somos nós, mas sim os nossos pais. Sim, os nossos pais. E é interessante, a palavra de Deus, ela deixa bem claro que se você quiser ter uma vida próspera, uma vida feliz, você precisa honrar seus pais. Você precisa fazer com que os seus pais sintam alegria, sintam orgulho das suas ações. E é claro que aqui a gente está falando do pai e da mãe do ponto de vista carnal, mas para pensar comigo. Se nós conseguirmos encher o coração de Deus de orgulho, quem você acha que vai ser o maior beneficiado? Se nós conseguirmos fazer Deus sentir alegria com os nossos atos, quem você pensa que seria o melhor, a pessoa mais abastada ou atendida nesse caso? Seríamos nós. Deus, ele tem desejos e tem sonhos que nos beneficiam quando nós realizamos. E o apóstolo Paulo, agora eu convido você a abrir sua Bíblia, nós vamos abrir algumas vezes a Bíblia hoje de manhã, por isso tenha a sua Bíblia na mão, no celular, no tablet, se tiver de cor, melhor ainda. Né? Haviam pessoas, né, na época da Bíblia que sabiam a Bíblia de cor. Nós tínhamos um dos pais aí, dos primeiros, dos pioneiros da igreja adventista, o irmão Andrews, o pastor Andrews. Ele tinha praticamente a Bíblia toda ali de cor. Quando o pessoal tinha alguma dúvida, chamava o dicionário, falavam, chama o irmão Andrews lá, e o irmão Andrews dava um jeito. Eu lembro que eu estudando a história da igreja adventista, eu lembro que no início a questão do pôr do sol na sexta-feira era muito complicada. Porque tinha gente que achava que tinha que ficar até o pôr do sol na sexta-feira, enfim, e começar a guardar o sábado após o pôr do sol. Mas tinha um grupo que achava que tinha que guardar depois da meia-noite. E tinha aquele debate, e eles falaram, o que a gente faz agora? Chama duas pessoas, irmão Andrews e irmão White. O irmão Andrews veio, pesquisa para cá, pesquisa para lá, juntou um arcabouço enorme de textos e falou, segundo esses textos, tudo indica que é o pôr do sol. Aí o pessoal falou, agora espera a irmã White ter uma visão. A irmã White teve a visão, o irmão Andrews pesquisou, e aí a coisa aconteceu, e até hoje a gente santifica o sábado do pôr do sol da sexta, até o pôr do sol do sábado, segundo a palavra de Deus e segundo a inspiração. Agora eu pergunto para você, será que deve ser bem difícil ser um irmão Andrews, né, de ter a Bíblia inteira de cor? Mas estudar a Bíblia todos os dias, pelo menos um pouquinho, é difícil? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Pode levantar a mão, gente, não vai quebrar não. Pode levantar à vontade, vamos ver. Isso, muito bem. Quem estuda a Bíblia todo dia, pelo menos um pouquinho, não precisa levantar a mão, só para pensar. Se não é difícil, eu faço? E se eu não faço, por que eu não faço? Por que eu não pego pelo menos um pouquinho todo dia e estudo um pouquinho todo dia? Por que será? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. 1 Coríntios capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. A Bíblia já está sendo projetada aqui, né? Então, quem não achou ainda pode acompanhar aqui também. Diz assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Eu vou repetir. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio,
apenas um ganha o prêmio, Paulo é bem direto aqui. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Verso 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Verso 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aqui Paulo ele fala, existem muitos conceitos intrínsecos nesse texto, mas um dos conceitos é o conceito da congruência, né? A liderança sem congruência, ela gera um problema muito grande, que é aquele líder que fala vá, mas não fala vamos. Sabe, ele fala faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Inclusive, eu estava meditando hoje de manhã sobre aquele texto, ensina a criança, isso aqui é uma janela que eu vou abrir, eu não queria nem entrar nessa janela agora, porque ela dá para fazer uma semana de oração em cima desse texto, mas a gente discute muito, principalmente na escola sabatina, esse texto que diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Não é isso? Não é isso que a palavra diz? Não é isso que o próprio Salomão está falando? Só que aí você vê gente que foi ensinado desde criança a seguir o caminho de Deus e depois se afasta. Certo? Aí eu fiquei pensando no texto, e eu confesso para vocês que eu entro num looping assim, quando eu começo a estudar a Bíblia, eu fico pensando no texto assim por horas. Às vezes minha mulher fala, o que você está pensando? Eu falo em nada, porque senão eu vou ter que começar a pregar para ela o texto todo. Aí estraga a surpresa quando eu for pregar na igreja. Eu falo nada, estou na caixa do nada, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte. Mas não, eu estou ali refletindo aquele texto, refletindo aquele texto, refletindo aquele texto. Irmãos, eu cheguei a uma conclusão, não é uma conclusão necessariamente, mas a palavra fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. Se você prestar atenção, e a gente se martiriza muito quando alguém ensina a criança e a criança não fica na igreja depois, a gente fala, tá vendo, o texto não está dizendo... Mas o texto nunca disse que era para você ensinar o caminho de Deus para a criança. O texto não fala assim, ó, ensine o caminho de Deus para a criança. É isso que o texto fala? Ele fala, ensina a criança no caminho. O texto nem fala o que você tem que ensinar. Presta atenção, que aqui a questão é oculta. O texto fala, ensina a criança. O quê? Não sei. Fala no caminho. Então, na verdade, o texto está mais mandando você continuar no caminho e influenciar a criança do que necessariamente ensinar alguma coisa sobre o caminho. Para pensar. O texto está falando mais sobre congruência do que educação didática, provavelmente. O texto não está falando para você ensinar seu filho a decorar o Salmo 23. Ele está falando, tenha o Salmo 23 de cor. E toda vez que seu filho perguntar, você seja referência para ele. Seja você a referência de Deus que você quer que o seu filho tenha. Pesado o texto, na minha visão. Muito pesado. Mas na minha visão, o texto está dizendo o seguinte, que a sua pregação seja tão forte quanto a tua vida espiritual, para que o teu filho tenha você como referência. Ele olha assim e diga assim, hoje eu preciso de alguém para me levar a Jesus. Quem que essa pessoa vai procurar? O pastor? O padre? O líder religioso? Enfim, não, ele vai procurar você. Você entendeu? Você anda no caminho de tal maneira que o seu filho vai olhar e vai falar assim, quem é o especialista no caminho que eu conheço? É o meu pai, é a minha mãe. Aqui o texto está chamando a congruência. Ele está chamando você, o texto de Paulo também, está chamando você, está me chamando para viver uma vida de santidade diante de Deus. Agora, Paulo ele apresenta aqui uma possível contradição. E a Bíblia tem disso. Efésios capítulo 2. Abre aí sua Bíblia. Efésios capítulo 2.
do verso 8 ao verso 10. Bem provavelmente a maioria de vocês conhece de cor esse texto. Diz o seguinte: na versão mais antiga, né, que a gente geralmente decora, né, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, não vem de vós, né, é dom de Deus. Na Nova Versão Internacional diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, vamos para um detalhe aqui. O que Paulo fala no texto que a gente colocou lá? Paulo fala assim, ó: vocês não sabem que quem corre para alcançar uma coroa incorruptível, mas corre com vontade, corre com dedicação, com determinação, ele se esforça, ele treina, mas ele está correndo por uma coroa incorruptível. Corram como se vocês fossem ganhar uma coroa, ou quem corre nesse mundo corre para ganhar uma coroa corruptível. E vocês estão correndo para ganhar uma coroa incorruptível. Então precisa correr com seriedade, precisa correr com compromisso, precisa correr de forma dedicada. Aqui, coroa, para mim, na minha visão, coroa é a salvação. Eu entendo que Paulo está falando que coroa é salvação, certo? Alguém tem alguma interpretação diferente? Coroa seria alguma outra coisa? Na minha visão, Paulo está falando aqui, ó, a coroa é salvação. Só que aí depois, lá em Efésios, um pouco para frente, ao povo de Éfeso, ele fala assim: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí ele ainda repete, não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Primeiro ele fala aos coríntios que tem que correr atrás da coroa. Depois ele fala que a coroa é dom de Deus. Eu corro ou não corro agora? Ficou confuso, não ficou? Eu ia ficar no meio do caminho assim, ó. Vai ou não vai? Porque para um, Paulo diz que tem que correr atrás da coroa. Para o outro, ele fala que a coroa vem de graça. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, e a gente estava falando sobre a diferença entre arminianismo e calvinismo. Né? São dois pais da teologia moderna. Eles têm muita influência sobre as principais igrejas do século XXI. O arminiano, ele defende a tese de que a salvação é igual a um banho, você tem que tomar todo dia. A grosso modo, tá? É óbvio que ele fala coisas assim muito complexas, eu acho que não tem necessidade da gente entrar no mérito das questões aqui. E o Calvino também, a grosso modo, tá? E eu não estou aqui colocando o Calvino de modo pejorativo, até porque a Igreja Adventista, ela defende a teologia arminiana. Né? Quem vai defender a teologia calvina é o presbiteriano. Então, não estou falando nem que um é melhor do que o outro, senão parece que eu estou puxando sardinha. Né? Não estou puxando sardinha para lado nenhum. Mas o Calvino, ele diz que uma vez salvo, salvo para sempre. A grosso modo, você precisa se aprofundar na teoria de Calvino para você entender. Talvez nem fosse só isso que Calvino queria dizer. Eu estou aqui tratando de uma forma muito superficial do assunto. Por que eu estou falando isso? Eu quero ser justo, para a gente não colocar o coitado do Calvino numa cruz. Mas, quando a gente faz, ao invés de ficar olhando as contradições do texto, a gente fizer uma junção dos textos, a gente vai ver que Paulo está falando de graça gratuita, mas não barata. Ele está falando de graça gratuita, mas não imposta e não perpétua. A graça, ela é gratuita, ela é de graça, é dom de Deus, foi te dado, foi concedido, porém não é de graça, porque custou o sangue de Cristo, e também não é imposta. Deus não te obriga a ser salvo. Que é aí onde entra a questão um pouco contraditória do ensino de Calvino, que ele entende que algumas pessoas nascem para salvação, outras para perdição. Só que se fosse assim, eu acho que Jesus não teria, por exemplo, discipulado Judas. Eu duvido que Jesus ia jogar tempo fora. Eu acho que ele queria salvar Judas. Eu acho que ele queria. Mas ele lá, na hora de ser crucificado, ele fala, ó, eu segurei todos que deu, só não deu o filho da perdição. Então, parece para mim que Jesus queria salvar Judas. Parece que ele queria. Ou seja, se Jesus acredita que o perdido pode se salvar, nenhuma teoria
teológica, por melhor que seja, pode dizer que você não tem a chance de alcançar a salvação. Porém, agora a gente vai um pouquinho lá no Velho Testamento. Abre o livro de Jeremias aí. Jeremias. Capítulo 18. O verso 7 até o verso 10 a gente vai ler. É um texto que dá base para essa reflexão que a gente está fazendo. Jeremias, a gente conheceu Jeremias como profeta chorão, né? Jeremias, tudo indica que ele era contemporâneo de Daniel. E eu gosto sempre de levantar isso aqui, porque Jeremias era um profeta entre os escravos. E quase ninguém dava ouvido para ele. Enquanto Daniel era um profeta do palácio. E até hoje a gente dá muita atenção para o que Daniel fala. Mas no contexto em que Israel estava vivendo, se eles tivessem prestado atenção no que Jeremias falou, eles não teriam morrido. Então a gente tem que prestar atenção a cada detalhe da palavra de Deus. Inclusive, é muito comum você ver no mundo evangélico as pessoas desprezando o Velho Testamento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Jesus, ele pregava o Velho Testamento, ele não pregava o Novo. O próprio Paulo pregava o Velho Testamento e não o Novo. Então, se eu quero ser igual a Jesus, eu preciso estudar onde Jesus estudou, onde Jesus estudou, na fonte em que Jesus buscou. É lá que eu tenho que buscar. Vamos para Jeremias, então. Jeremias, eu falei, capítulo 18, verso 7 até o verso 10. Veja só o que Jeremias, ou a visão que Jeremias teve. Jeremias, aqui nessa visão, ele foi na casa do oleiro. Deus falou assim, ó, vai na casa do oleiro. Todo mundo aqui sabe o que é oleiro? Oleiro não é uma profissão comum mais hoje, né? A gente vive hoje... Eu ia falar isso, mas... Bom, eu vou falar. O que a teoria marxista defende como mais-valia, né? Que é quando você não tem mais o oleiro, você tem uma empresa que contrata o oleiro, aí ela produz vasos, ela paga um salário fixo para aquele oleiro que ganhava por produto e agora ele ganha por produção, ou ele ganha um fixo e a produção ela é inversamente proporcional ao ganho. Né? E aí isso aí dá maior bagunça, é um tema muito complexo. E aí você tem até hoje a igreja dividida entre marxistas e direitistas. Eu não gosto de abrir esses leques, mas é que eu prego muito para jovem, né? Então eu queria falar para você aqui, em nome de Jesus, eu não sei com quem eu estou falando, mas o Espírito Santo pede, a gente faz, né? Não sei com quem eu estou falando, eu queria dizer para você que o marxismo, o comunismo, o capitalismo, isso aí tudo vai passar. A única coisa que vai perdurar é o cristianismo. Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre o que seguir, siga Jesus. Sai dessa de direita e esquerda, isso é papo furado. Tá? É um produto que criaram para poder dividir a sociedade e ganhar dinheiro em cima da gente. Eu sei que tem gente que não concorda com o que eu estou falando. Sai dessa, porque no céu só vai reinar o amor de Deus. Não vai ter ideologia nenhuma. Nenhuma. A igreja de Deus não precisa disso. E, pelo menos quando eu abro o meu Facebook, eu também me meto um pouco nas polêmicas, porque eu acho que a gente tem que participar, tem que conversar, a gente não pode ficar alienado, porque os nossos jovens estão se perdendo nessas histórias. Mas o que eu mais vejo é irmão brigando por causa de direita e esquerda. Sai dessa, em nome de Jesus. E lá na casa do oleiro, que na época de Jeremias o oleiro fazia vaso, o Jeremias viu o vaso quebrar e ele depois viu o oleiro reformatar o vaso. Aí Deus falou, como o oleiro quebra o vaso e faz ele de novo, eu posso quebrar vocês e fazer de novo. E aí depois ele fala um texto, esse texto é muito duro, gente, muito duro, para mim pelo menos foi muito duro. Diz assim, ó, verso 7, se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E, se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Eu achei pesado. Eu não sei você, mas eu achei pesado porque eu pensei na guerra da Ucrânia, né?
A gente vê lá, porque é o que está em voga, né? É o que está em alta, a guerra da Ucrânia. Mas tem a da Síria, tem a guerra civil na África. Aqui na favela da Rocinha, o que mais tem? Na favela da Rocinha nem tanto, mas tem outras favelas mais perigosas no Rio de Janeiro, onde tem guerra todo dia. O trânsito brasileiro mata mais que a guerra da Síria. Mas eu fiquei pensando, porque eu vi as imagens da guerra e eu fiquei bastante comovido, eu fiquei bastante chocado. E aqui Deus fala assim, ó, se eu estiver planejando trazer guerra, destruição para um povo, e ele se arrepender, eu volto atrás. É claro que Jeremias está falando na linguagem da época, a linguagem da época era uma linguagem muito bélica, mas o que dá a entender para mim aqui é o seguinte, que no limiar da destruição ainda existe uma esperança. Você conseguiu ver isso? Eu consegui ver. Sabe, talvez alguma pessoa aqui entrou hoje de manhã pensando o seguinte, não tem mais esperança para mim, eu fui longe demais, Deus não quer mais saber de mim. Talvez você esteja pensando isso, talvez você pense isso em algum momento da sua história. Aqui Deus está falando assim, ó, quando eu estiver planejando te destruir. Para pensar, quem tem filho aqui? Levanta a mão. Aqui são as palavras de um pai, ou alguém que ama como uma mãe, que é o caso de Deus. Deus falou assim, ó, não tem amor igual o meu nesse mundo. O que chega mais próximo é de uma mãe. E ainda que ela se esqueça do filho que mama, eu jamais me esquecerei de você. Olha o peso do amor de Deus. Eu sei disso porque eu estava até conversando com a Alessandra, nós vivemos uma experiência na nossa vida agora. Nosso filho estava na UTI, nosso filho recém-nascido. E a minha esposa, no primeiro dia de cesariana, segunda cesariana que ela fez, enfim, eu já fiz uma cirurgia parecida com uma cesariana e era bem menor e eu sofri muito. Eu imagino que a dor dela era imensa. Ela levantou, sem ajuda de ninguém, eu quase tive que segurar. E ela andou por pelo menos uns 100 metros até onde meu filho estava e ficou em pé quase que uma noite inteira. É o amor de uma mãe que olha para o filho ali, ó, passando o sofrimento, e não tem dor que impeça ela de lutar por aquele filho. O amor de Deus é superior 1000 vezes. Aí ele está falando aqui, ó, quando eu pegar um filho meu e eu já quiser destruir ele, para um pai e uma mãe querer destruir um filho é porque o filho foi longe, viu? É tão longe que a gente não consegue imaginar. Então Deus fala assim, ó, se você foi longe, a ponto de nem a sabedoria humana conseguir imaginar onde você foi, mas você se arrepender, eu te trago de volta. Eu podia ouvir até um amém mais forte, mas eu fico feliz que vocês deram um amém espontâneo. Se você foi longe, até onde a imaginação humana não possa alcançar, mas você se arrepende, Deus pode e vai te trazer de volta. Amém. Aleluia. É Ele que está falando, não sou eu. Mas Ele também fala que se você é uma pessoa que está andando tudo certinho, mas de repente você decide se afastar, Ele também vai afastar a bênção de você. Aí eu poderia falar assim, meu Deus, eu vou perder minha moto novinha que eu acabei de comprar. Eu vou perder a minha casa nova. Deus, isso não é bênção para Deus. Isso precisa ficar claro para a gente não ser enganado. Tá? Precisa ficar claro, a igreja de Deus precisa ter claro. Casa própria, carro do ano, salário, emprego, isso não é bênção, tá? Isso é misericórdia. Se você tem carro do ano, casa própria, ou você vive numa casa muito boa, tem dinheiro sobrando, o aluguel está pago, o armário está cheio, isso se chama misericórdia. Bênção é você levantar de manhã e ouvir o Espírito Santo falando na sua orelha assim, oi filho, bom dia, eu estou aqui para ouvir o seu pedido, o seu clamor. Bênção é você bater o joelho no chão e clamar, e ver o Espírito Santo atuando na vida da tua família, restaurando o teu casamento, restaurando os teus filhos, restaurando a tua casa. Isso é bênção. Aí você pode olhar para mim e falar assim, meu casamento se desfez, eu sou um amaldiçoado. O meu filho não voltou, eu sou um amaldiçoado. Meu querido, a palavra de Deus diz assim, ó, orai sem... Não é orai até a primeira vez que o problema acontece, ou a segunda, ou a milésima. É sem cessar. Eu aprendi isso aí na minha vida com a minha avó. Minha avó era analfabeta. Eu não gosto da palavra analfabeto porque eu acho que ninguém é analfabeto. Você pode não entender aqui o alfabeto, porque é uma palavra pejorativa, mas você pode ter a sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria é maior do que a alfabetização
comum que a gente conhece. E a minha avó, ela nunca leu um texto da Bíblia. Ela viveu 86 anos, nunca leu. Nunca leu. Mas foi com ela que eu aprendi as minhas maiores lições. Sinto uma saudade, até embarga um pouco a voz. Sinto uma saudade incrível. Porque tem vezes que eu paro assim, eu falo, se minha avó estivesse aqui, ela ia saber exatamente o que eu tinha que fazer. E ela orou pelo meu primo, que ela criou, porque a mãe dele não o quis criar. Ela orou pelo meu primo por 40 anos. 40 anos ele na droga, 40 anos ele no crime, 40 anos você entra em cadeia, sai de cadeia, dando trabalho e muito trabalho. No último mês antes dela morrer, ele abandonou as drogas. E passou um mês, foi um mês dentro de casa. Vai ser um romance. Tudo que ela queria, ele fazia. No final dos 30 dias, a minha avó faleceu. Ela teve uma isquemia, foi para o hospital. Quando chegou no hospital, eu visitei ela num primeiro momento, eu falei, vó, como é que a senhora está? Ela falou, tudo bem. 86 anos de dedicação a Deus e à família. Foi isso. Está tudo bem. Ela passou 5 dias. No 5º dia, depois de internada, ela morreu. A minha mãe foi a última pessoa que falou com ela antes dela falecer. E a minha mãe olhou para ela e falou assim, mãe, como é que a senhora está? Ela disse, tudo bem. Está tudo bem. Eu só quero ir para casa, mas está tudo bem. Então ela dormiu e depois ela não acordou mais. Ela dormiu mesmo. O médico olhou assim e falou, se ela continuar dormindo assim, é possível que ela não acorde mais. Nesse mundo, não. Mas ela vai acordar na manhã da ressurreição. Mas o que eu aprendi naquele dia foi que não interessa quanto tempo você precisa orar por uma bênção. Estou falando de bênção, tá? Vai ficar gastando seu joelho por causa de pedaço de lata, não. Quer orar por coisas materiais? Ore, porque Deus é Pai, e Pai quer saber dos nossos problemas. Ore, clame, claro que sim. Só não faça disso o centro da sua existência. Agora, quando você ora por bênção, nem que seja no último suspiro, você vai ter contato com a sua bênção, quando é bênção. Quando é da vontade de Deus. Quando é para o seu bem, para a sua felicidade. Quando é para te fazer chegar mais perto dele. Eu vou abrir um link aqui, que inclusive eu não gosto de ficar abrindo o link no meu sermão, mas o Espírito Santo vai mandando, a gente vai obedecendo. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, tinham 2 ladrões. Um falava, se és Deus, desce daí, tira a gente daqui também e tal, afrontava Jesus. E aí o outro disse uma frase, e essa frase me intriga. Eu gosto de algumas frases. Essa frase me intriga. Ele fala assim, você não reconhece a Deus nem na hora da sua morte? Vamos viajar lá na época lá? Vamos voltar um pouquinho? Vamos? Fazer uma viagem no tempo aqui. Imagina você agora, tal. Na época de Jesus, o que mais aparecia era Messias, tá? Isso é uma coisa que a gente não consegue observar muito, mas o que mais aparecia na região onde Jesus morava era Messias. Todo mundo era Messias. Eu sou o Messias. Aparecia um atrás do outro. E vez por outra, quando Jesus era questionado se ele era o Messias, ele dizia assim, não compete a mim dizer, fica quieto, fiz um milagre, não conta para ninguém. Jesus não ficava bramando que ele era o Messias. Mas presta atenção na conclusão do ladrão que estava lá na cruz. Ele olha para uma pessoa que não se auto-intitulou Messias publicamente e ele faz uma confissão pública de fé. Ele fala, você não teme a Deus, ele chama Jesus de Deus. Você não teme a Deus nem na hora da sua morte, o que indica para mim que aquele homem já vinha sendo incomodado pelo trabalho de Jesus fazia um tempo. Já fazia um tempo que aquele homem era incomodado pelo trabalho de Jesus, porque ele reconheceu Jesus. Você entendeu? Tá claro? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou querendo dizer? Tudo indica que ele ouviu as pregações. Tudo indica que ele fez parte de algum tipo de milagre ali. Jesus multiplicou pão e peixe e estava lá o cara comendo. Você entende?
que talvez ele tenha sido chamado várias vezes, mas só na cruz do Calvário, no último suspiro, ele olha para o lado e ele vê Deus, e ele fala, é agora ou nunca. Então ele fala aquela frase, né? Senhor, quando entrares, lembra de mim quando entrares no seu reino, e aí Jesus diz assim, em verdade te digo hoje, é um problema de vírgula, né? O pessoal fala que Jesus disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, mas não tem como ser fato. Basicamente porque Jesus também não foi para o paraíso naquele dia. E eu comprovo isso porque quando ele ressuscita, Maria Madalena vem tocar nele e ele fala, não me toca porque eu ainda não fui no Pai. Se ele tivesse ido no paraíso, ele tinha ido no Pai. Se ele não foi no Pai, ele não foi no paraíso, então ele não podia estar com o rapaz no paraíso naquele dia. Basicamente por isso. Mas presta bem atenção. Orar por uma bênção. E assim, aquele bandido tinha uma mãe. Quantos anos será que aquela mãe já não estava orando para aquele bandido ser alcançado? E de repente, na cruz do Calvário, onde ninguém imagina, ele encontra Jesus e é salvo. Por isso eu estou reiterando, gente. Eu estou passando um tempo nisso aqui. Eu não sei, o Espírito Santo é que sabe. Ele está falando com alguém aqui, eu não sei quem é. Eu não sei nada sobre quase ninguém aqui. Eu sei que a Alessandra estudou comigo, ela era a melhor aluna da sala e eu era o pior. É só isso que eu sei. Ela está falando que é o contrário, mas não é não. Agora, obrigado, viu? Eu sei que o Júnior canta muito bem. Eu sei que o Giva é um dos maiores músicos que eu já conheci na minha vida. É sim. Eu tô falando que eu já conheci, tá, Giva? Claro, tem outros músicos aí, né? Eu não conheço muitos. Brincadeira, gente, tô brincando porque eu tenho um carinho muito especial por esse pessoal aqui. O Giva é uma pessoa muito especial. O Giva, inclusive, me falou uma coisa uma vez, há muitos anos atrás, que eu guardo até hoje na minha carreira espiritual, que se enquadra no sermão. Ele falou, a gente tem que levar as coisas de Deus a sério. Né? A gente estava ensaiando, eu tive um pouco de dificuldade ali para gravar a música, e ele percebeu que é porque eu não estava me dedicando em casa. Ele falou, tem que levar as coisas de Deus a sério. Eu não estava levando, eu aprendi. Deus usou ele. Eu não sei muita coisa sobre vocês. Por isso eu estou dizendo aqui em nome de Jesus que se tem uma bênção que você ainda não alcançou, continua orando, não desiste. Não desiste. Continua lutando. Entendeu? O cristão ele tem que lutar até a luta acabar, não é até a vitória chegar. E às vezes a vitória chega, vai embora, chega, vai embora. Meu filho estava na UTI, quando ele saiu da UTI, eu olhei para a enfermeira e falei assim, nunca mais eu entro na UTI, só quando eu for morrer. A enfermeira ainda olhou para mim e falou, não, às vezes você morre em casa. Eu falei, misericórdia, né? Daqui uns 80 anos tá bom. 30 mais 80 dá um tempinho, né? Um mês depois ele estava na UTI de novo. Eu não queria, mas ele estava. Eu precisei voltar e clamar de novo. Você entendeu? Às vezes a sua bênção vai voltar para a UTI algumas vezes e você precisa clamar de novo. É isso que o corredor faz. Vocês têm acesso à internet aí? Tem, né? É meio arriscado que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Tem um vídeo chamado Derek Redmond, é com R mesmo, é Redmond. Derek Redmond. Você consegue projetar para mim? Está no YouTube, consegue? Se você conseguir sem áudio, é melhor, porque eu não sei, às vezes o pessoal coloca um áudio. Antes de você projetar, você só coloca aqui para mim, para a gente dar uma olhada. Mas o Derek Redmond, eu vou já caminhando para a reta final com essa experiência aqui. O Derek Redmond, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo. E a gente vai seguindo para a reta final já com esse texto. 1 Timóteo, capítulo 1. Perdão, é 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 1. Achou? Você consegue projetar aqui pra gente, por favor? Pode ser esse primeiro, aí você coloca sem áudio, porque eu não sei que tipo de áudio que eles colocaram aí. Só trava pra mim um pouquinho, por favor. Isso, obrigado. Todo mundo achou aí? 2 Timóteo, capítulo 1? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7.
Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Na vida espiritual, outro detalhe que eu queria colocar aqui para vocês, a gente não está aqui numa batalha contra carne e sangue, tá? Nossa batalha é contra principados e potestades, contra os poderes que controlam esse mundo. Outro dia desse, um colega meu aí, estupefato com os problemas que acontecem na política, reclamou e eu falei para ele, esse mundo aqui jaz no maligno, a gente não tem que se assustar. Essas coisas vão acontecer. A gente não pode se iludir. Esse mundo jaz no maligno. E a nossa batalha é contra a gente ruim, é contra Satanás, é contra os poderes que ele controla, é contra a gente mais poderosa que nós. Mas eu queria parar para pensar no seguinte, Paulo fala para Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Espírito de covardia é rendição. O covarde não é aquele que tem medo. Ter medo não é covardia. Covardia é rendição. Principalmente rendição de princípios. Rendição do que a gente acredita. Rendição do que a gente ama, do que a gente defende. Deus não nos deu espírito de covardia. Nos deu espírito de intrepidez. Nos deu espírito de coragem. Espírito de motivação equilibrada para viver aquilo que Ele nos chamou para viver. Às vezes eu posso estar falando com um jovem aqui que está na faculdade e tem a sua fé questionada. E às vezes dá vergonha de defender a fé, porque só você numa sala de 90 e só você está defendendo a fé. Deus não nos deu espírito de covardia. Defenda a tua fé de forma equilibrada, mas defenda. Estude, se aprofunde. Eu lembro de uma professora de biologia, quando eu estava no cursinho preparatório para a faculdade, e eu falei para ela, a senhora é ateu, ateia, enfim. Eu não sei o termo correto para se usar, até porque eu não penso muito nessa palavra. Ela olhou para mim e falou, não. Eu falei, mas a maioria das pessoas que estão nessas áreas de ciências que eu conheço são. Eu falei, por que a senhora não é? Ela disse, eu não sou, porque eu sei em quem eu creio. Entendeu? Não é uma teoria, não é uma ciência, é uma pessoa. Eu o conheço. Toda a ciência do mundo se curva perante o conhecimento prático daquele que nos criou. Então eu queria falar com você hoje, agora, nessa manhã, que às vezes na sua vida espiritual, e é exatamente sobre isso que eu quis falar o sermão todo, às vezes na sua vida espiritual você vai dar de frente com desânimo. Às vezes o irmão da igreja vai olhar para você com um olhar torto e você vai ficar chateado. Às vezes o ancião da igreja vai trazer um sermão aqui meio indigesto e você vai achar que ele está lançando indireta. Às vezes você vai estar endividado e vai ter que escolher entre pagar a dívida ou devolver o dízimo. Às vezes você vai olhar para você mesmo e vai se achar insuficientemente bom para levar o evangelho ou para viver aquilo que Deus chamou. O pastor contou, inclusive, na semana de oração, e a gente já caminha para a reta final, de um homem que chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu vou sair da igreja. Ele tinha acabado de ser batizado. O pastor falou, por quê? Eu não tenho perfil religioso, eu não tenho esse perfil religioso, eu não consigo ser perfeito. O pastor falou, bem-vindo ao clube, ninguém é perfeito. O Derek Redmond era um jovem, não solta ainda não, segura só mais um pouquinho, era um jovem corredor que todo mundo estava depositando muita expectativa nele, se eu não me engano, no ano de 1988. Talvez quando você for pesquisar, que eu pesquisei essa história faz muito tempo, pode ter algum detalhe ou outro diferente, mas a essência basicamente é a mesma. E o Derek Redmond, vou pedir para você segurar só um pouquinho o vídeo aí. Isso, valeu. Nesse ponto aí tá bom, pode deixar nesse ponto. O Derek Redmond, quando ele correu em 1988, ele teve uma distensão num tendão e ele não conseguiu concluir a corrida, apesar de ser uma das promessas. Ele não conseguiu vencer. E ele era a promessa para aquele ano. Depois de 4 anos e de se preparar muito, o Derek Redmond voltou para poder fazer novamente a tentativa de vencer a corrida.
Porém, quando ele voltou para vencer a corrida, ele voltou de novo como uma das promessas. E você pode prestar atenção no vídeo que a câmera fica quase todo o momento no Derek Redmond. E agora sim, pode soltar para mim, por favor. E o Derek, ele tá lá, ó. Você vê que a câmera tá nele, ó, não tá em mais ninguém. Por quê? Porque ali era a promessa do ano. Ele tinha treinado bastante para esse momento. E agora deu a largada. Presta bem atenção. Ó, eu não confio no áudio, por isso a gente não vai pro áudio, mas nessa hora o narrador começou a gritar. Você tá vendo aí, ó? Faltando um pouquinho só, o Derek se machucou. Pode deixar passar. E ele começou a sentir muita dor. Legal que o rapaz que fez o vídeo pensou em mim e já deixou tudo escritinho para eu não esquecer. E olha lá o Derek machucado. 4 anos depois, tentando, se preparando, sendo uma das promessas de vitória, agora o Derek se machuca. Qualquer corredor nesse momento aí, e olhar assim e falar, chega, desisto. Eu vou fazer qualquer outra coisa da minha vida, menos correr. E aí o pessoal tentou tirar o Derek da pista, enfim, começaram a dissuadir ele da ideia de correr, mas ele não quis desistir. O Derek tinha um objetivo, ele tinha uma meta. E ele levantou, e mesmo mancando, ele seguiu caminhando. As pessoas se aproximaram e começaram a tentar dissuadir ele de novo. Mas nada ia parar o Derek, porque ele não estava ali só para correr. Ele estava ali para cumprir um objetivo, para cumprir uma meta, para alcançar algo. E esse algo não era o que as pessoas estavam vendo, era o que só os olhos dele viam naquele momento. Então, do meio da arquibancada, sai um homem e na camiseta desse homem estava escrito assim, você já abraçou seu filho hoje? As pessoas tentam desanimar ele mais uma vez e ele olha para o seu filho e ele diz assim, filho, você não precisa fazer isso. Ele fala, pai, eu preciso sim. Então seu pai coloca ele sobre os ombros e fala, então a gente vai terminar essa corrida junto. Então a gente vai até o final junto. Nesse dia, a corrida teve um vencedor, mas ninguém nem lembrou dele. Porque o Derek foi até o final. Eu não sei, mais uma vez eu repito uma frase que eu falei na pregação toda. Eu não sei qual é a sua história, não sei quem é você. Mas eu sei que Deus tem um plano na sua vida. E não importa se você está machucado, ferido, desanimado, desmotivado, se você passou muito tempo em casa durante a pandemia e agora você nem entende mais o que é a igreja, se você desistiu de seguir a Deus, de caminhar na vontade de Deus, nos planos dele, pode fechar para a gente, por favor. Obrigado, viu? O pessoal da multimídia é... Olha, vou falar, viu? Deus use vocês sempre. Antigamente era sonoplastia, hoje em dia é multimídia. Não importa, voltando para o sermão, quem você é, o que você fez, ou quão machucado você está. Se você quiser firmemente ir até o fim dessa corrida, Deus vai descer da arquibancada para correr com você. No Salmo 23, Davi fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele não fala que você não vai passar por vale de sombra ou de morte. Ele não fala que você não vai ter dias difíceis. Ele fala que não importa a dificuldade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai encarar essa corrida com você até o final. Por isso, se hoje Deus está falando com você ou falou com você em algum momento, o meu apelo é que Jesus permaneça em você hoje, para que juntos nós possamos terminar essa corrida e poder viver aquele momento do qual a serva do Senhor falou. O grande conflito terminou. Pecado e pecador não mais existem. No universo inteiro, desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, uma só voz, em uma só voz,
todos proclamam que Deus é amor. Eu queria convidar o grupo de louvor e nós vamos cantar juntos o hino Permaneça em Mim, para que o Senhor permaneça em nós, realizando seus planos, seus projetos e seus sonhos em nossa vida.